Olá, amigos estudantes de teologia por todo mundo, eu sou o professor Matheus Aitti. Hoje nós estamos começando mais um vídeo do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com pessoas que, assim como você, são apaixonados, amantes do mundo da teologia, e também de me seguir nas redes sociais para ficar aí por dentro de todas as novidades do que a gente for postando no decorrer da semana. Então vamos pro vídeo de hoje. Antes de entrar na quarta praga, eu preciso que você entenda uma coisa. As pragas do Êxodo não são aleatórias e existe uma escalação muito inteligente por trás. A primeira praga, o Nilo é atingido, é a fonte da vida. A segunda praga, as rãs invadem as casas, que é o espaço privado. A terceira praga são os piolhos do corpo, que é o próprio ser humano. E a quarta praga do vídeo de hoje, a natureza inteira vai enlouquecer. Você percebe? O caos está se aproximando cada vez mais e agora ele explode. Mas para entender o porquê essa praga é tão devastadora, você precisa saber o que a palavra Arov realmente significa. E eu garanto que não é o que você aprendeu. A palavra usada em hebraico é Arov. Muitas bíblias modernas traduzem como moscas, como enxames, mas isso não captura o sentido do hebraico original. A raiz da palavra Ain Resh Bet, ela carrega a mistura, a ideia de uma mistura, de uma confusão, de uma combinação caótica de elementos. Os sábios mais antigos, os mais estudiosos, eles entendiam Arov como uma mistura descontrolada de criaturas destrutivas. Então, a imagem não é algumas moscas incomodando os egípcios. A imagem correta é a natureza inteira rompendo com as barreiras da civilização. E isso é profundamente importante, porque o Egito era uma civilização obcecada por uma coisa. E quando você entender o que vai perceber por que essa praga ela foi tão devastadora. Para a gente entender a quarta praga, você precisa entender uma palavra, Ma'at. Ma'at era o conceito egípcio de ordem cósmica, de estabilidade, de equilíbrio. Era o funcionamento correto do universo. Os egípcios acreditavam que o Nilo fluía por causa de Maat, que as estações existiam por causa de Maat, que o sol nascia por causa de Maat, e o faraó, ele não era apenas um rei, ele não era apenas um ser divino, ele era considerado também um estabilizador cósmico, porque quando o Egito ele permanecia organizado, isso provava que os deuses egípcios estavam no controle. Agora pensa no que Deus estava fazendo. De repente os animais selvagens invadiam as cidades. Os predadores entram nas casas, criaturas do deserto cruzam regiões urbanas. O Egito ele vai deixar de ser ou deixar de parecer uma civilização. E ele começa a parecer um caos primordial. Eu quero que você imagine por um segundo. Você aí na sua casa, imagine que você é um egípcio. Você cresceu acreditando que seus deuses eles controlam o universo. E agora os leões estão na sua sala. O que passaria pela sua cabeça? A situação geográfica do Egito, ela torna isso ainda pior. E quase ninguém explica esse detalhe, tá? O Egito era uma faixa estreita de vida cercada por regiões extremamente perigosas. No oeste o Saara, ao leste os desertos e rotas selvagens do Sinai, no sul regiões africanas cheias de predadores. Então o Egito ele sobrevivia porque o Nilo ele criava uma ilha de civilização no meio desse caos. Os muros significavam segurança, significavam proteção, significavam domínio humano, mas agora Deus removia a barreira entre ordem e selvageria e os muros eles não funcionam mais. Então imagina, rugidos durante a noite, serpentes entrando nos quartos, escorpiões escondidos em utensílios domésticos, crianças aterrorizadas, o Egito inteiro vira uma paranoia coletiva. No Egito, as cidades elas existiam para proteger humanos da natureza. Na quarta praga, a natureza lembrou quem realmente manda. Mas agora vem o detalhe que transforma essa praga numa bomba teológica, porque tudo isso parou numa fronteira invisível. Goshen era a região dos hebreus. Provavelmente ela ficava ali no delta oriental do Nilo. E o texto, ele diz algo impossível. As feras não entraram em Goshen. Para. Os leões, eles não respeitam fronteiras. Os insetos, eles não obedecem etnias. Escorpiões não analisam territórios. Mas aqui,
A criação inteira reconhece os limites estabelecidos por Deus, e isso destrói outra crença egípcia, a ideia de deuses que são territoriais. No mundo antigo, cada deus tinha domínio regional, mas Deus demonstra domínio absoluto sobre território, sobre natureza, sobre criaturas, sobre fronteiras invisíveis. E é por isso que o texto diz: para que saibas que eu sou Deus no meio da terra. Não apenas no céu, não apenas no templo, mas no meio da terra. E isso não atinge apenas a geografia, atinge diretamente os deuses que o Egito adorava. Cada praga confronta o sistema religioso egípcio. Yarov atinge especialmente os deuses ligados à proteção, à natureza, aos animais, que eram Anubis, Sekhmet, Uepwawet. Percebe a ironia aqui? Os símbolos sagrados do Egito, eles se tornam instrumentos de juízo. O que eles veneravam agora passa a aterrorizar eles. E aqui acontece algo novo, porque pela primeira vez o faraó ele vai começar a negociar. Até agora, como a gente viu nos outros vídeos, se você ainda não assistiu, convido você a entrar aqui no nosso canal, ver os vídeos aí que a gente está fazendo desde a primeira praga. Então até agora ele apenas resistia, mas essa praga vai produzir algo muito diferente, vai começar a produzir um desgaste psicológico. Porque ele vai dizer assim: tudo bem, sacrifiquem o seu Deus aqui mesmo no Egito, mas Moisés ele rejeita. Por quê? Porque os hebreus sacrificariam animais sagrados para os egípcios, carneiros, cordeiros, bois. Se fizessem isso ali, seriam linchados, mas tem algo mais profundo. O faraó ele aceita a religião, ele aceita culto, ele aceita a espiritualidade, desde que tudo continue dentro do sistema egípcio. E isso continua extremamente atual porque muitos sistemas aceitam a fé superficial, aceitam a espiritualidade controlada, a religião sem transformação, mas Deus exige separação. E quando Moisés ora pela remoção da praga, acontece algo que revela uma precisão assustadora. Depois da oração de Moisés, as feras desaparecem, mas existe um detalhe extraordinário. Os animais eles não morreram, eles sumiram. Por quê? Porque Deus não permitiria que o Egito lucrasse com o juízo. Sem couro, sem carne, sem comércio, sem troféus, até a remoção da praga possui uma precisão cirúrgica. Nada é aleatório em Êxodo. Então o padrão mais uma vez se repete. O faraó vai endurecer o coração novamente. E aqui está uma das lições mais assustadoras de Êxodo. Milagres não transformam necessariamente uma pessoa. Alguém pode ver o sobrenatural, sobreviver ao caos, testemunhar sinais e ainda assim continuar endurecido, porque o problema do faraó nunca foi falta de evidência, foi o orgulho. Tá bom? A quarta praga não é sobre animais, é sobre civilização versus o caos, ordem versus desordem, orgulho humano versus soberania divina. Essa praga revela algo aterrorizante: a criação inteira pertence a Deus. Os desertos obedecem, os animais obedecem, as fronteiras obedecem, o caos obedece, e quando Deus remove a sua mão da ordem, até o maior império da terra vira uma selva. O Egito descobriu da pior maneira possível que o universo não pertence ao faraó, pertence àquele que controla até o caos. Se esse estudo aqui abriu sua mente, se inscreve agora no canal Professor Matheus Aitti, porque na próxima praga Deus toca no motor econômico do Egito. E quando você entender o que aconteceu com os cavalos, com os rebanhos, vai perceber que o Egito nunca mais foi o mesmo. Comenta aqui, você acredita que as pragas foram fenômenos naturais ou juízo sobrenatural direcionado? Porque eu quero ler a sua visão sobre isso, tá bom? Um abraço e a gente se vê até o próximo estudo.